Olá! Hoje faremos uma aula de macroscopia, onde nós vamos demonstrar um caso proveniente da maternidade Escola Januário Silva. Então, só para lembrar, macroscopia auxilia ver com os olhos, e nós vamos fazer essa macroscopia desse material de uma paciente de 41 anos, doméstica, solteira, cujo material retirado foi o útero. Então, primeiro nós vamos mostrar a identificação, ela está aqui, mas o recipiente, se vocês puderem observar, não é muito adequado. É um recipiente em que nós não podemos ver, através dele, o material que está dentro. O ideal seria um recipiente transparente, onde nós pudéssemos já ver e identificar o material através da superfície, da parede. Então, esse material foi retirado, que foi o útero, e a suspeita clínica é miomatose uterina e ela estava desenvolvendo anemia. Então, eu já fiz a avaliação. Essa paciente está aqui identificada, é a mesma da requisição que foi encaminhada. E vamos, então, agora tirar esse material para identificá-lo e iniciar a nossa macroscopia. É um recipiente não muito adequado. Observe que ele fecha por pressão, isso não é bom porque pode virar, tombar e o líquido presente nele pode derramar e ficar sem um fixador. A peça é uma peça grande, eu vou removê-la agora, vocês verão que é uma peça que quase ocupa todo o recipiente, então a quantidade de fixador, ela não preenche toda a superfície, ela não cobre toda a superfície, ele não está submerso, e aqui nós vamos trazer para vocês identificar. Já fiz o peso prévio dessa peça, ela pesa 1.176 gramas, é um peso muito superior ao peso de um útero normal. O útero normal tem a forma e mais ou menos o tamanho de uma mão fechada. Observe se eu comparar aqui, minha mão fechada, e esse útero, ele está bem maior. Aqui nós podemos observar e já identificar qual seria a posição anatômica. Essa posição aqui é a relação dele com a bexiga. A bexiga estaria aqui, então seria a posição anterior. Por que eu falo isso? Olha aqui a posição posterior. A serosa desce até bem próximo ao colo, lá embaixo, a abertura do colo na vagina. Então, esse aqui é posterior, isso aqui é anterior. Ele é um útero que não é anatômico, ele é um útero enorme. Então, é um útero globoso, volumoso, pesa mais do que o útero normal, está recoberto por essa serosa acinzentada em parte, então é parcialmente recoberto por serosa, aqui ele já não está mais coberto, isso aqui é a área cruenta que estava em contato com a bexiga, então a serosa chega até esse ponto aqui, ó. Aqui já não tem mais serosa. Então, porção posterior, porção anterior, e agora a gente vai visualizar o colo. Dá para visualizar aqui o colo. O colo é um colo que está recoberto parcialmente por essa mucosa, é uma mucosa clara, ela não mostra nenhuma área de ulceração, nenhuma alteração, então é uma mucosa branca, sem alterações, e o orifício externo é o orifício externo em fenda, olha, é como se ele tivesse uma abertura alargada. Normalmente o orifício de um colo uterino, numa mulher não nuligesta, que não gestou, é um colo com o diâmetro, ou seja, a abertura circular, o orifício externo. Essa aqui, provavelmente, é uma paciente, embora não tenha informação de só que ela é solteira, não tem informação de gestações anteriores, mas aparentemente lembra uma gestação ocorrida em um parto via baixa, porque ele é transverso. Nós fazemos na macroscopia a descrição, como eu mostrei para vocês, tudo que se relaciona com esse útero, colocamos ele aqui na posição anatômica, vamos fazer as medidas. Eu já fiz o peso, lembre que eu já fiz o peso. Então, a medida, nós fazemos 3 medidas, aqui mede 16,3, 15,5 e aqui na altura 15,5. Então, tem 3 diâmetros e agora nós vamos iniciar a superfície de corte. Essa superfície de corte inicia com a separação do colo do segmento do corpo. Porque nós vamos começar, o ideal seria cortar nesse sentido, pegando a relação colo-corpo.
Mas por que nós vamos fazer isso? Porque ele está muito difícil de manter nessa posição anatômica, que é a posição anterior e a posição posterior. Então, vamos separar aqui. Aqui nós separamos. Observe que nós vamos utilizar uma lâmina um pouco maior, porque a lâmina de bisturi, ela não vai passar por toda a superfície. Então, essa lâmina é uma lâmina utilizada na microtomia, mas nos serve bastante para separar. Aqui está a separação, o colo. Observe que ele se continua numa cavidade até a cavidade endometrial. E essa cavidade já dá para ver aqui que é uma cavidade virtual. Então, aqui nós temos o colo separado do corpo. Iniciamos, então, com a superfície de corte desse colo. Olha, o ideal é nós separarmos ao meio, onde nós vamos pegar a cavidade exatamente na metade. Então, vamos cortar aqui e vocês vão observar que nós vamos encontrar nessa superfície de corte. Aqui está. Então, lembrando um pouquinho de anatomia, isso aqui é a parte ectocervical, que se continua com a vagina. E aqui é a parte endocervical, que é o canal endocervical. Observe que aqui nessa superfície nós temos um aspecto, vamos dizer, em relação a como ele se dispõe, e aqui com a presença do muco da porção endocervical. Aqui o ideal é nós fazermos um corte que represente a parte ecto e endo. É nessa parte aqui, vou apontar com a ponta da pinça, que nós temos a jeque. A jeque ela pode estar um pouquinho mais para dentro ou um pouquinho mais para fora, que é o entrópio ou ectrópio, ela sair ou entrar. Isso é muito comum na fase reprodutiva da mulher e até mesmo na fase do climatério e na paciente mais jovem. Então, eu vou fazer um corte, olha, que pegue tanto a parte ecto quanto a parte endo. Aqui está o corte. É um tecido muito elástico, porque é composto de tecido conjuntivo, músculo. Quando nós cortamos, há uma certa resistência. Então, aqui nós temos exatamente a junção ecto-endo, e nós vamos representá-la exatamente assim. Esse colo, ele não tem suspeita clínica de neoplasia. Então, foi por isso que nós não pintamos as margens e não vamos fazer um corte seriado, ou seja, cortar todo esse colo em fatias finas e incluir todo. Nesse caso, nós vamos colocar apenas representatividade do que seria a jeque, ecto e endo. Então, aqui nós vamos colocar no cassete o material. Ele deve ser colocado o que você quer ver para baixo e a superfície mais lisa. Eu vou tentar mudar, por quê? Porque essa aqui está um pouco irregular. Aqui a outra bandinha também vai ser representada. Observe que eu boto no cassete com áreas em volta do cassete para que possa ter penetração da parafina. A parafina posteriormente vai ser feito o bloco de parafina, então ele tem que ficar um pouquinho folgado. Você não pode estar preenchendo todo o cassete. Então, vou deixar aqui as cassetes para fechar, mostrar mais uma vez. Aqui tem uma pequena cavidade. Essa pequena cavidade é uma cavidade que tem muco, provavelmente representa uma glândula que estaria aqui, que dilatou. Então, o processo que nós podemos observar, na maioria dos casos, é o que nós chamamos de metaplasia. Esse epitélio devia ser um epitélio endocervical e foi recoberto pelo ectocervix, e ficou a estrutura glandular preenchida por muco. Vou tirar mais um fragmento, representar, e aí a gente vai descrever a parte do corpo uterino. Aqui separadinho, e vamos colocar o fragmento no cassete, onde tem exatamente aquela cavidade que eu mostrei para vocês. Ah, professora, quantos fragmentos vou representar? Aqui eu já estou representando pelo menos 3 quadrantes. São suficientes. Caso eu precise, ocorra alguma alteração que não foi identificada na macroscopia que nós estamos fazendo, mas que foi identificada na microscopia, eu posso voltar nessa peça e cortar mais material. Então, aqui nós vamos fechar esse cassete. Nós temos 3 fragmentos em 3 cassetes. Lembre que eu estou falando para vocês, mas tudo isso está sendo descrito para ser
parte do laudo. O laudo, ele corresponde à macroscopia e à microscopia. Bem, esse material volta, então, para o frasco e depois de o resultado ser concluído, esse material é descartado. O descarte do material, por ser um tecido humano, ele não pode ser feito um descarte no lixo. É um descarte que nós chamamos de inumação. Essa inumação, que representa destino final do nosso corpo, que é ser enterrado ou cremado, ele deve ser autorizado pela paciente. Olha, como é muito difícil, já falei para vocês, uma lâmina como essa, cortar o colo, imagine cortar esse útero. Então, nós vamos trazer aqui uma faca maior para exatamente cortar esse útero. O material não está fixado. Lembre que eu falei para vocês que o formol, ele devia cobrir toda a peça. E aqui eu vou mostrar para vocês que realmente não está fixado. Eu estou cortando e o material está saindo. Ela tinha queixas de anemia. Então, provavelmente, ó, ela tem muito sangue. Esse aqui é a causa da hemorragia que ela está sofrendo. Ela tem uma massa enorme, localizada dentro do músculo uterino, ou seja, no miométrio. Essa massa é uma massa branca, fasciculada. Se vocês observarem, ela tem essas faixas ou feixes, e dentro da cavidade endometrial nós temos um grande coágulo sanguíneo. Ela realmente estava com grandes perdas sanguíneas. Aqui nós só podemos observar depois da superfície de corpo. Vamos representar nesse fragmento a parte de serosa, músculo e a cavidade endometrial. Então, vamos fazer cortes com tecido normal. Vamos fazer cortes com esta lesão. Bem, em relação a essa lesão, vamos pensar um pouquinho sobre ela. É uma lesão que está bem delimitada. Ela representa uma estrutura que lembra o que nós estamos vendo aqui na periferia, só que aqui está mais fixado e aqui está menos fixado. Então, ela está mais densa e menos fixada do que esse tecido aqui. Então, isso aqui é músculo, e isso aqui também é músculo. Músculo miometrial, só que ele está crescendo como uma estrutura nova, neo, novo, plasia, forma. Então, isso aqui é uma neoplasia. E tem uma forma diferente do músculo. Ele está com um aspecto bem fasciculado, turbilhonado. É uma lesão única. Vamos medir aqui para vocês verem que ela ocupa quase todo a parte do miométrio, 10,5 centímetros. Então, a lesão grande, praticamente todo o útero é representado por essa grande massa. Ela é bem delimitada? É. Tem uma zona de clivagem. Então, provavelmente é uma neoplasia com características benignas, mas eu só vou ter a certeza quando examinar a microscopia. Então, como eu falei, aqui nós temos que representar a parte de miométrio, a parte da serosa, a parte interna, que é o endométrio. Vamos tirar fragmentos. Se ela tem 10,5 centímetros, pelo menos 5 fragmentos desse material devem ser representados, para a gente ter uma ideia. Então, nós vamos fazer cortes, onde vamos tirar fragmentos ao longo desses cortes, desse material, para representar pelo menos 5 fragmentos. Com relação a essa peça, nós vamos deixar mais um pouquinho no fixador, porque ela está realmente mal fixada, fica melhor o corte. A dificuldade, além de sujar muito, é uma dificuldade de representar, porque o fragmento ainda não está fixado. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de macroscopia.